Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar em trechos de um livro que, olha, deu o que falar. O Banquete do Cordeiro, do Scott Hahn. Um livro bem interessante mesmo. Sim, e o autor Scott Hahn era ministro protestante, calvinista. E o livro conta uma virada, assim, surpreendente na forma como ele passou a entender a missa católica. Uma mudança e tanto, considerando o background dele. Totalmente. Então, nossa missão aqui é explorar essa perspectiva que ele desenvolveu. Como é que ele saiu de ver a missa como algo, sei lá, estranho, até problemático, para enxergar como o próprio céu na terra. E como ele amarra isso na Bíblia, né? Especialmente no Apocalipse e naquela história toda do sacrifício no Antigo Testamento. Exatamente. Então, preparem-se. É uma jornada que começa com um certo choque, acho que cultural e teológico, e leva a gente a ver a liturgia como uma participação real na adoração lá do céu. Vamos tentar desvendar isso juntos. Vamos lá. Para começar, vamos tentar imaginar a cena. Você é um ministro calvinista, aprendeu que a missa católica é o maior sacrilégio que existe. Tipo um ressacrificar Cristo. Essa era a cabeça do Scott Hahn no início. Era o que ele tinha aprendido, né? Uma visão bem forte contra a misa. Pois é. Mas aí a curiosidade acadêmica falou mais alto. Ele estava estudando os primeiros cristãos, termos como liturgia, eucaristia, sacrifício. Assuntos-chave, né? Sim. E ele decidiu que precisava ver com os próprios olhos. Foi assistir a uma missa. Escondido, claro. Imagina a situação dele. Com certeza. Devia ser bem desconfortável para ele estar ali. E a experiência foi, como ele mesmo diz, transformadora. Ele conta que parecia que a Bíblia estava pulando do altar. Sabe, referências a Isaías, Salmos, São Paulo, tudo ali, nas orações, nas leituras da missa. Ele reconheceu as escrituras na liturgia. Isso. Mas o ponto de virada mesmo, o momento-chave, foi ouvir as palavras da consagração. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. As dúvidas que ele tinha começaram a cair por terra. Foi um momento de clique para ele. Total. Ao ver a hóstia elevada, ele conta que sussurrou para si mesmo: Meu Senhor e meu Deus, sois realmente vós. Foi forte. Exato. E um momento absolutamente crucial nessa primeira missa, que ele destaca muito, foi ouvir todo mundo rezando o Cordeiro de Deus, Agnus Dei. Cordeiro de Deus. Isso. Que conhecia a Bíblia de cabo a rabo, conectou na hora com o livro do Apocalipse, porque lá Jesus é chamado de Cordeiro, nada menos que 28 vezes. 28. Nossa. É muito marcante. Ele teve a sensação assim de estar vivendo, ali naquele momento, a festa das bodas do Cordeiro que São João descreve, sabe? Diante do trono celestial onde Jesus é adorado como Cordeiro. Que insight poderoso, uma conexão direta ali ao vivo, e ele não parou por aí, imagino. Não, de jeito nenhum. Ele voltou outras vezes nas semanas seguintes e foi notando mais coisas. Foi descobrindo mais paralelos, como ele diz. Que tipo de paralelos? Os paramentos dos sacerdotes, o altar, o uso de incenso, o canto do Santo, 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 a menção aos anjos e santos. Para ele, tudo isso ecoava o Apocalipse. A ação que acontecia no altar e o livro do Apocalipse pareciam ser tipo a mesma coisa. Quase um espelho um do outro. E ele foi buscar confirmação disso em algum lugar? Correu atrás? Os grandes teólogos dos primeiros séculos do cristianismo. E descobriu que eles viam exatamente essa conexão. Então não era uma ideia nova dele. Não. Ele percebeu que o Apocalipse ajudava a entender a liturgia e a liturgia iluminava o Apocalipse. Era uma via de mão dupla. E isso reforçou para ele também a ideia de aliança, sabe? Aquele laço familiar sagrado com Deus, que é selado na missa com as palavras o sangue da nova e eterna aliança. Interessante que ele achou que tinha feito uma descoberta incrível, mas na verdade era algo já bem conhecido na tradição da igreja. Exatamente. Ele mesmo reconhece isso, com humildade até. Os padres já falavam disso séculos antes, e não só os padres. Documentos mais recentes da igreja, como a Constituição sobre a Sagrada Liturgia do Concílio Vaticano II, afirmam claramente que, na liturgia terrena, nós participamos saboreando-a de antemão da liturgia celeste.
Uau, então a igreja sempre ensinou isso. Sim, e essa percepção mudou até a forma como ele entendia a parousia, a vinda de Cristo. Deixou de ser só um evento lá no futuro distante. E passou a ser. Passou a ser também a presença real, ativa de Jesus agora, na Eucaristia. A missa se tornou para ele o ponto exato onde o céu toca a terra. Aqui e agora. Ok, essa conexão missa-apocalipse é o primeiro grande clique de Ra. Mas vamos focar um pouco nesse título central, Cordeiro. Jesus é chamado de Senhor, Rei, Salvador, títulos de poder, né? Agora, Cordeiro soa quase fraco, não acha? Por que essa imagem é tão central, especialmente no Apocalipse, onde o Cordeiro é quem reina, quem julga, quem inspira medo até? É uma ótima pergunta e a resposta é fundamental para entender tudo. A imagem do Cordeiro é realmente central nos escritos de João, tanto no Evangelho quanto no Apocalipse. E para a gente sacar a força disso, a gente precisa sim voltar lá atrás na história do sacrifício no Antigo Testamento. Certo. Porque oferecer sacrifício era algo essencial na relação de Israel com Deus. Começa cedo, né? Caim e Abel, Noé, os patriarcas como Abraão, Jacó, todos eles construíam altares, ofereciam sacrifícios, era parte integral da adoração. E quais sacrifícios foram, digamos, mais marcantes nessa preparação toda para o Cordeiro? Bom, temos figuras como Melquisedeque, aquele sacerdote rei misterioso de Salém, que oferece pão e vinho. Já apontando para a Eucaristia, Sim, né? Exatamente. Mas talvez a história mais forte, mais carregada de simbolismo, seja de Abraão e Isaque, o famoso sacrifício de Isaque. Deus pede o filho amado em sacrifício, no Monte Moriá, que depois seria o local do templo em Jerusalém. Uma provação terrível. Terrível. Isaque carrega a lenha, assim como Jesus carregaria a cruz. Abraão, cheio de fé, diz que Deus proverá o cordeiro para o holocausto. E no fim, Deus poupa Isaque e um carneiro é sacrificado no lugar dele. Os cristãos, desde o início, viram ali uma imagem poderosíssima de Cristo. O Filho único, amado. Exato. O Filho único oferecido pelo Pai. No mesmo lugar, em Jerusalém, porque o Calvário era parte da região do Moriá. Jesus é chamado de Filho de Abraão, logo no início de Mateus. A ligação é direta. Entendi. Mas o que significava exatamente o sacrifício de animais para eles? Era só um ritual, uma formalidade? Não, tinha um significado muito profundo. Era, primeiro, um reconhecimento de que tudo pertence a Deus, sua soberania. Era também agradecimento pelas bênçãos. Era um jeito de selar acordos importantes, as alianças. E, crucialmente, era para expiação dos pecados. Expiação? Como assim? O animal morria simbolicamente no lugar do pecador. Era um reconhecimento da justiça divina. O pecado merece a morte, mas também um pedido de perdão e um ato de confiança na misericórdia de Deus, que aceitava aquela vida em troca. Porém, o sacrifício que se tornou o centro da vida religiosa de Israel, o modelo de todos os outros, foi a Páscoa. Lá no livro do Êxodo, capítulo 12, está tudo descrito. A noite da libertação do Egito. Isso, um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano. Tinha que ser morto ao entardecer. O seu sangue, passado nos umbrais das portas, salvaria os primogênitos israelitas da morte que passaria pelo Egito. E não bastava matar o cordeiro, né? De jeito nenhum, era essencial comer o cordeiro assado com pães sem fermento e ervas amargas para participar daquela libertação e da aliança que Deus estava fazendo. A Páscoa não era só um evento do passado para ser lembrado, devia ser celebrada todo ano para renovar a identidade de Israel como o povo escolhido de Deus, um reino de sacerdotes. E aí a conexão com Jesus fica muito explícita no Novo Testamento, né? Hunt destaca bastante isso, especialmente no Evangelho de João. Sim, João faz questão absoluta de mostrar todos os paralelos, é impressionante. Ele nota, por exemplo, que Jesus é condenado por Pilatos na hora sexta do dia da preparação da Páscoa. E o que isso significa? Essa era exatamente a hora em que os cordeiros pascais começavam a ser sacrificados lá no templo. João está nos dizendo, olhem, o verdadeiro cordeiro pascal está sendo sacrificado agora. Uau, que precisão simbólica. E tem mais.
João é o único evangelista que relata que os soldados não quebraram as pernas de Jesus na cruz, porque ele já estava morto, e ele cita explicitamente a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Essa era uma regra específica para o Cordeiro Pascal. Êxodo 12:46. Incrível, são detalhes muito específicos. Muito, e até o detalhe do isopo. João diz que usaram um ramo de isopo para levar a esponja com vinagre até a boca de Jesus. Isopo era exatamente o tipo de planta usada para aspergir o sangue do cordeiro nos umbrais na primeira Páscoa. E, finalmente, as palavras de Jesus: tudo está consumado. A obra está completa. Então, a conclusão de João é clara: Jesus é o Cordeiro Pascal definitivo. Como todas as letras e mais, Jesus é ao mesmo tempo o sacerdote que oferece o sacrifício e a vítima que é oferecida. Ele cumpre a nova Páscoa. Seu sacrifício é perfeito, único e realiza o que milhões de sacrifícios de animais jamais poderiam: a reconciliação definitiva da humanidade com Deus. Como diz a carta aos Hebreus, né? O sangue de touros e bodes não podia tirar pecados. Exato. Era preciso um sacrifício de valor infinito. E esse foi Jesus, o próprio Deus, feito homem, que se oferece como cordeiro. E através dessa Páscoa de Cristo, nós, a Igreja, nos tornamos o novo reino de sacerdotes, como diz o Apocalipse. São Paulo também pega essa bola, né? Em Coríntios ele escreve: Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos, pois, a festa. E Raim interpreta isso dizendo que a nossa festa é a missa, e o nosso cordeiro pascal a ser comido é a Eucaristia. É essencial comer o cordeiro. Exatamente. E isso se conecta com outra tradição judaica importante que alguns estudiosos, como o próprio Ratzinger, Bento XVI, destacaram: o sacrifício Todá. Todá. O que é isso? Todá, em hebraico, significa ação de graças ou louvor. Era uma refeição sacrificial oferecida em gratidão por uma libertação, por um livramento de um perigo de morte, por exemplo. Era pão sem fermento e vinho, acompanhados de orações de louvor e agradecimento. Ação de graças. Eucaristia. Bingo! Eucaristia em grego é ação de graças. E o interessante é que o Salmo 22, aquele que Jesus reza na cruz, meu Deus, por que me abandonaste?, começa com angústia, mas termina com um voto de louvor e um banquete de ação de graças na presença de Deus. É considerado um salmo de Todá. A estrutura da Todá, palavra, louvor, pão, vinho, refeição de comunhão, lembra muito a estrutura da missa. Que conexão fascinante! E tem mais. Existia uma tradição rabínica antiga que dizia que, na era messiânica, todos os outros tipos de sacrifícios iriam cessar, menos o sacrifício de Todá, de ação de graças. Isso reforça ainda mais a centralidade da Eucaristia. E os primeiros cristãos, como é que eles viviam isso na prática? A Eucaristia era mesmo tão central desde o comecinho? As fontes históricas não deixam a menor dúvida. O livro de Atos dos Apóstolos fala que a primeira comunidade era assídua, a fração do pão. Esse era um dos primeiros nomes para a Eucaristia. Fração do pão. Sim. E São Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá pelos anos 50 depois de Cristo, já dá instruções bem detalhadas sobre como celebrar a ceia do Senhor. Ele transmite as palavras da instituição, isto é o meu corpo, e alerta seriamente sobre o perigo de receber a comunhão indignamente. Isso mostra que eles acreditavam numa presença real e muito sagrada ali. E existem descrições mais detalhadas de como era essa celebração primitiva, além do que Paulo diz? Sim, temos um documento fantástico, do finalzinho do século I ou começo do II, chamado Didaquê, ou Ensinamento dos 12 Apóstolos. É tipo um manualzinho litúrgico e moral. E o que ele diz sobre a Eucaristia? Ele já a chama de sacrifício e diz que deve ser celebrada no domingo, o dia do Senhor. E olha que interessante, diz que antes de participar, os fiéis deveriam confessar seus pecados para que o sacrifício fosse puro. Já tinha uma preparação penitencial. Que incrível! Tão cedo assim? E temos outro testemunho espetacular. Um pouco depois, por volta de 155 DC, de São Justino Mártir. Ele escreveu uma apologia ao imperador romano, defendendo os cristãos.
E ele descreve a missa dominical em detalhes. Conta pra gente como era. É impressionante como parece familiar. Ele diz: no dia chamado do Sol, domingo, reúnem-se todos os que moram nas cidades ou nos campos. Lêem-se as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas, enquanto o tempo permite. Quando o leitor termina, aquele que preside faz uma exortação e convite à imitação de tão sublimes exemplos, a homilia. Depois, levantamo-nos todos juntos e elevamos nossas preces. Orações em pé. Sim, terminadas as orações, saudamo-nos uns aos outros com o ósculo da paz. Em seguida, apresenta-se aquele que preside os irmãos pão e um cálice de água e vinho misturados. O ofertório. Pão, vinho e água. Exato. Ele os toma e eleva louvores e glória ao Pai do Universo, pelo nome do Filho e do Espírito Santo, e pronuncia uma longa ação de graças em grego, Eucaristian, pelos dons que dele recebemos. Quando ele termina as orações e a ação de graças, todo o povo presente aclama, dizendo: Amém. O grande amém. Isso. Depois que aquele que preside fez a ação de graças e todo o povo aclamou, os que entre nós se chamam diáconos distribuem a cada um dos presentes o pão eucaristizado e o vinho com água e os levam aos ausentes. Até a comunhão para os doentes. É a missa. E ele fala sobre o que é esse pão e vinho. Fala sim, explicitamente. Ele diz: este alimento nós chamamos Eucaristia. Não o tomamos como pão ou bebida comuns, mas como Jesus Cristo, nosso Salvador, se encarnou pela palavra de Deus e assumiu carne e sangue por nossa salvação. Assim também aprendemos que o alimento eucaristizado pela palavra da oração que vem dele é a carne e o sangue daquele Jesus encarnado, presença real, sem rodeios. Incrível! A estrutura básica, a teologia central, tudo já estava lá, solidamente, no século II. Com certeza. Claro que surgiram diferentes ritos com variações em diferentes regiões, Síria, Egito, Roma, mas esse núcleo era comum e universal. Uma preparação penitencial, a liturgia da palavra com leituras, salmo, homilia, e a liturgia eucarística com as oferendas, a grande oração eucarística incluindo a consagração e a comunhão. E sempre com um cuidado enorme em preservar as palavras de Jesus na consagração. Sempre. E isso era visto como essencial. E a missa, para esses primeiros cristãos, era claramente o lugar por excelência de encontro com a palavra de Deus viva e com o próprio Cristo presente no sacramento. Era o centro da vida cristã. Isso quebra um pouco aquela imagem que às vezes a gente tem, né? De um culto primitivo, totalmente espontâneo, meio bagunçado. Sim, quebra totalmente. Desde São Paulo, como vimos, já existia uma preocupação com a ordem, com a reverência, com a forma correta de celebrar. Hahn argumenta que o rito, a liturgia, não é algo ruim ou que engessa a fé. Pelo contrário. Como assim? Ele diz que o rito nos ajuda a formar bons hábitos espirituais, a expressar o que às vezes não temos palavras para dizer e engaja a pessoa inteira, corpo, alma, espírito. Ele conta uma experiência pessoal muito forte que teve uma vez assistindo às vésperas bizantinas. Ah, eu li isso. O que ele sentiu. Ele disse que ali ele entendeu. Agora sei porque Deus me deu um corpo, para adorá-lo. Na missa, nós não só ouvimos o Evangelho, nós vemos os gestos, os símbolos, nós cheiramos o incenso, nós tocamos nos gestos na comunhão e nós provamos o Evangelho na Eucaristia. É uma experiência total. Uma adoração que envolve tudo o que somos. E como essa estrutura da missa, com todos esses ritos que a gente está vendo, nos conecta com essa realidade do céu na terra que o Hahn tanto enfatiza. Bom, a missa, tradicionalmente, a gente sabe, se divide em duas grandes partes. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Mas é importante ver como um ato único, uma só oferenda. E tudo começa com um gesto simples, mas carregado de significado, o sinal da cruz. O sinal da cruz. Que já é um resumo da nossa fé. Trindade, encarnação, redenção pela cruz. E mais, é uma renovação da nossa aliança batismal. A palavra latina sacramentum,
que deu origem a sacramento, era originalmente um juramento militar de fidelidade. Ao fazer o sinal da cruz, nós como que reafirmamos nosso juramento. Entramos na celebração como participantes ativos, comprometidos. Interessante essa ideia do juramento. E aí vem a preparação. Exato. A gente não chega de qualquer jeito. Seguindo o que a Didaqué já pedia, a gente reconhece os nossos pecados no ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso. Pedimos perdão a Deus e aos irmãos. E invocamos a misericórdia com o Senhor tem de piedade, o Kyrie eleison. Depois o Glória. Sim, o Glória, que começa com o canto dos anjos lá em Belém, Lucas 2, e continua com ecos do louvor celestial que a gente vê no Apocalipse. É interessante que a gente louva a Deus pelas bênçãos que ainda nem pedimos explicitamente, né? Como na Todá. É um ato de fé na providência. E então, mergulhamos na palavra. A liturgia da palavra é a proclamação da história da salvação. Antigo Testamento, Salmo responsorial, que é a nossa resposta orante, a Epístola, cartas dos apóstolos ou Atos, e o clímax, o Evangelho. Olha, quem vai à missa diária ouve praticamente a Bíblia inteira ao longo de 3 anos. O habitat natural da Bíblia é a liturgia. A igreja sempre ensinou isso, né? Venerar a palavra. Sim, Orígenes, lá no século III, já dizia que devemos receber a palavra com a mesma reverência que a Eucaristia. O Vaticano II repete isso. Ouvir a palavra proclamada na Assembleia nos compromete, nos chama à conversão. Aí vem a Humilha, que explica e aplica a palavra à nossa vida, e o Credo Niceno-Constantinopolitano. O credo. Às vezes a gente reza meio no automático. Mas não deveria. Aquele credo é o resumo da nossa fé, as verdades pelas quais milhares de mártires deram a vida. Como dizia Chesterton, dogma não é chato, dogma é drama. Recitar o credo juntos é um ato público poderoso de aceitação da fé bíblica da Igreja. E aí sim, passamos para a segunda grande parte, a liturgia eucarística. Isso. Que começa com o ofertório. A gente traz os dons, o pão, o vinho e também nossa contribuição material para as necessidades da Igreja e dos pobres. Mas o significado mais profundo é que, junto com esses dons, nós oferecemos a nós mesmos, nosso trabalho, nossas alegrias, nossas dificuldades. O Vaticano II fala muito disso. E o sacerdote mistura uma gotinha de água no vinho, né? Qual o simbolismo disso? É um gesto muito antigo e rico. Simboliza principalmente a união das duas naturezas, divina e humana, em Cristo. Mas também lembra a água e o sangue que jorraram do lado de Cristo na cruz. E representa a união dos nossos dons, da nossa humanidade, a água, com a oferta perfeita de Cristo, o vinho. Bonito isso. E aí vem aquele diálogo, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. É um convite literal. Sursum corda. Elevemos o coração, a mente, a alma para o céu, porque é lá que a liturgia acontece em plenitude. Nós aqui na Terra nos unimos pela fé à liturgia celeste, aos anjos e a todos os santos. E expressamos essa união cantando com eles o Santo, 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 o Sanctus, que vem direto da visão de Isaías e do culto celestial no Apocalipse. É como se um portal se abrisse ali. E chegamos ao coração da missa, a oração eucarística, ou anáfora. O clímax absoluto. É aqui que o mistério acontece de forma mais intensa. Existem várias orações eucarísticas aprovadas, mas todas contêm elementos essenciais. Primeiro, a epiclese. Epiclese. Para santificá-los e transformá-los. Depois, vem a narrativa da instituição. As palavras de Jesus na última ceia. Exatamente. O sacerdote agindo in persona Christi capitis, na pessoa de Cristo cabeça. Repete as palavras de Jesus. Está o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. E pela força dessas palavras e do Espírito Santo, acontece a transubstanciação. O pão e o vinho se tornam real, verdadeira e substancialmente o corpo e sangue de Cristo. É o mistério central da fé católica. Sem dúvida. Aí vem a anamese, que é um memorial. Não é só lembrar o que Jesus fez, mas é tornar presente aqui e agora o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Deus representa,
torna presente de novo sua aliança. Em seguida, a oferenda. Nós oferecemos ao Pai esse dom preciosíssimo, o próprio Cristo, e as intercessões. Rezamos pela Igreja, pelo Papa, pelos bispos, por todos os fiéis, vivos e falecidos. É uma oração muito completa. Muito. E tudo culmina na doxologia final. O sacerdote eleva a hóstia e o cálice e proclamam: por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E toda a Assembleia responde com seu amém. É o nosso sim a tudo que aconteceu. O grande amém. Ufa, é realmente muita coisa acontecendo ali, muito profundo. E depois dessa oração eucarística intensa, vem a preparação para a comunhão. Isso. Começamos rezando o Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. E na missa ela ganha um sentido ainda mais profundo. Somos filhos de Deus, Pai Nosso. Já participamos do céu, santificado seja, venha o vosso reino. Pedimos o pão nosso, que é também Eucaristia. Ligamos o perdão de Deus ao nosso perdão, perdoai-nos, assim como, e pedimos força contra o mal. É a oração da família de Deus reunida. Perfeito. Aí vem o rito da paz, um gesto de reconciliação com os irmãos antes de receber o Senhor. E a fração do pão, enquanto cantamos ou rezamos o Cordeiro de Deus. De novo, a imagem da Páscoa, pedindo misericórdia e paz. E então a apresentação da hóstia. O sacerdote eleva a hóstia e diz: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o convite para o banquete. E nós respondemos com as palavras do centurião romano, cheias de humildade e fé. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizei uma só palavra, e serei salvo. Reconhecemos nossa pequenez diante da grandeza do dom. Exato. E então recebemos aquele que acabamos de louvar e proclamar. Recebemos o próprio Cristo, a nova aliança em pessoa. Já estamos participando do banquete nupcial do Cordeiro. E, finalmente, a missa não simplesmente acaba, ela nos envia em missão. O ite missa est, antigo, não era só um podem ir embora. Era mais um. Era um ide, a missão começa agora. Somos comissionados a levar para o mundo a graça que recebemos, a viver o mistério que celebramos. Fantástico esse percurso pela missa, agora voltando especificamente ao Apocalipse. Muita gente acha um livro assim estranho, né? Cheio de imagens bizarras, gafanhotos com rosto humano, números misteriosos. Como é que a liturgia ajuda a decifrar esse livro, segundo a leitura do Han? Então, Han argumenta que a chave é a liturgia. O Apocalipse, para ele, não pode ser entendido direito se a gente ignorar o contexto litúrgico da igreja primitiva. Ele rejeita aquelas interpretações que focam só no futuro, ou só em alegorias morais, ou só nos eventos do século I. Ele diz que São João usou a linguagem e as imagens do culto da liturgia celestial, que era um modelo para a liturgia da igreja na Terra, para descrever a realidade espiritual profunda que o povo de Deus vive em todas as épocas. Então, aqueles elementos que ele notou na missa. Exato. O altar, os sacerdotes com paramentos, o incenso, os cânticos, santo, 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 a assembleia de anjos e santos e, claro, o Cordeiro no centro de tudo. Tudo isso não é só cenário no Apocalipse, é a essência do livro, é linguagem litúrgica. E mais, ele argumenta que a própria estrutura do livro parece espelhar a estrutura da missa. Como assim, a estrutura? A primeira parte do Apocalipse, mais ou menos até o capítulo 11, foca muito na palavra. As cartas às igrejas, a visão do livro selado que é aberto, isso corresponderia à liturgia da palavra. A segunda parte, a partir do capítulo 12, mais ou menos, foca mais num templo de Deus que se abre no céu, nas taças da ira divina, que tem uma conotação sacrificial, e culmina no banquete das bodas do Cordeiro. Isso seria um eco da liturgia eucarística. Interessante essa leitura estrutural. Mas por que São João usaria imagens tão terrenas como harpas, incenso, taças, para descrever o culto que acontece no céu? Sugere que é precisamente para nos mostrar como nós devemos adorar, como podemos participar desse culto celestial aqui na Terra. O Apocalipse estaria revelando o padrão, a norma do culto cristão, especialmente depois da destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C.,
Mostra como os elementos do antigo culto do templo foram assumidos, purificados, intensificados e universalizados na liturgia de Cristo e da Igreja. E onde a gente encontra esse ponto de encontro concreto entre o céu e a terra? Onde isso acontece? A carta aos Hebreus, no capítulo 12, dá uma pista fundamental. Diz que nós, cristãos, pela fé, não nos aproximamos mais do Monte Sinai, medo, distância, mas sim do Monte Sião, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, das miríades de anjos em festa, da assembleia dos primogênitos inscritos nos céus. E o Apocalipse, no capítulo 14, mostra o quê? O Cordeiro de pé sobre o Monte Sião, com os 144 mil redimidos. Monte Sião, em Jerusalém. Sião, na tradição judaica e cristã, é o lugar do templo, mas também o lugar da última ceia, onde a Eucaristia foi instituída, e o lugar de Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu sobre a igreja. É o símbolo por excelência do lugar onde o céu tocou a terra de forma definitiva na nova aliança. Então, para Han, o Monte Sião acontece misticamente onde quer que a missa seja celebrada validamente. Ali é o nosso ponto de contato com a Jerusalém Celeste. Entendi. Mas o Apocalipse também fala muito de batalha, de guerra, Armagedon, Miguel contra o dragão. Qual a leitura que Han faz disso tudo? Não parece contradizer a ideia de um banquete pacífico? Ele vê as duas coisas como conectadas. A adoração e a batalha espiritual andam juntas. Ele usa a frase culto é luta. A batalha contra o mal, contra os poderes deste mundo que se opõem a Deus, simbolizados pelas bestas do Apocalipse, é uma realidade constante na vida cristã. E a missa não é uma fuga dessa batalha. Pelo contrário. A missa é o quê, então? É o nosso centro de operações espirituais. É a nossa fonte de força e estratégia. É onde nos unimos ao nosso comandante, o Cordeiro, e aos nossos aliados, os anjos e os santos. É onde recebemos o maná escondido, é a Eucaristia, que nos fortalece. É onde nossas orações se unem às do céu e têm poder para mudar a história. E a ira do Cordeiro. Essa imagem é muito forte, parece uma contradição em termos, Cordeiro e ira. É uma imagem paradoxal, mas muito poderosa. Mostra que a vitória de Deus na história não vem pela força bruta, pela violência no sentido humano. A vitória é conquistada pelo sacrifício do Cordeiro, pelo amor que se entrega até a morte, pela palavra de Deus que é como uma espada afiada que sai da boca. A ira divina no Apocalipse não deve ser entendida como vingança humana, mas como a justiça de Deus que não tolera o mal, ou como a consequência inevitável de rejeitar o amor de Deus, ou até como um remédio amargo para levar ao arrependimento. E essa batalha acontece onde? Só no fim do mundo? Não. A batalha principal começa dentro de cada um de nós, contra o nosso próprio pecado, nossos vícios, nosso egoísmo. Precisamos da luz da missa para nos conhecermos de verdade, como João que caiu aos pés de Jesus na visão. Precisamos da força da missa para lutar essas batalhas interiores. Quando invocamos os anjos e santos no prefácio, quando cantamos os sanctos com eles, estamos chamando reforços para essa luta. E quais seriam nossas armas nessa luta? As armas da fé. O sinal da cruz, que é um exorcismo poderoso. A água benta, o credo, que professa a verdade contra a mentira. As orações. E, acima de tudo, a Sagrada Comunhão, que nos une a Cristo e expulsa o mal. Mas o diabo sabe disso, e por isso ele ataca justamente na liturgia, tentando nos distrair, nos deixar frios e indiferentes. A luta é real, mesmo que seja interior. Essa ideia de estarmos unidos aos anjos e santos na missa nos leva a outro ponto que Han desenvolve bastante: a igreja como família. Sim, isso é central para ele. Se o céu, como diz Hebreus 12, é a grande reunião da família de Deus, e se a missa é o céu na terra, então a missa é, essencialmente, uma festa de família. E o Apocalipse usa a imagem máxima de família para descrever o clímax da história: as bodas do Cordeiro, o casamento entre Cristo e a Igreja. Mas precisamos entender família não no sentido moderno individualista, né? Exatamente. Nos lembra do sentido antigo de família. Era o clã, a tribo, era a identidade primordial.
E as alianças mais sagradas eram seladas justamente com um juramento solene, uma refeição compartilhada e um sacrifício. Pense na relação de Deus com Israel, uma aliança. Pense na relação de Cristo com a Igreja, a nova aliança no seu sangue. Selada no banquete nupcial que é a missa. Nós trazemos a marca da família, o sinal da cruz no batismo. Somos batizados em nome de. E ele vai além, falando de Deus mesmo como família. João Paulo II. Deus é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma eterna comunhão de amor. E a Igreja não é só uma organização, é a extensão dessa família divina aqui na Terra. Pelo batismo, nós nos tornamos filhos no Filho, participantes da vida trinitária. E a missa renova esse laço familiar. De todas as formas. É a refeição em família, comunhão, é o sacrifício que sela a aliança familiar, é o juramento, sacramento que renovamos. A Eucaristia nos une a Cristo, o esposo, de forma íntima. Por isso, a missa exige de nós essa mesma lógica de auto-entrega, de amor sacrificial que vemos na Trindade e no Calvário, que a missa torna presente. A Eucaristia nos transforma, nos diviniza, para que nossas ações também participem desse amor divino. Isso tem implicações práticas, né? Na forma como vemos a paróquia, os outros fiéis. Com certeza. Entender isso ajuda a gente a ver por que chamamos os padres de padre, as religiosas de irmã ou madre, ajuda a entender a comunhão dos santos, eles lá no céu se importam conosco, torcem por nós, intercedem por nós, como membros da mesma família. E nos desafia a nos importarmos de verdade com nossos irmãos e irmãs aqui da paróquia, mesmo os que são difíceis, porque nosso destino comum é o céu e vamos para lá juntos. Uau! Diante de tudo isso que a gente conversou, a missa como céu na terra, como atualização do Calvário, como julgamento, como casamento, como festa da família divina, como é que a gente deve se aproximar desse mistério tão grande? Com muita reverência, com temor e tremor, mas também com imensa gratidão e confiança. É um dom de valor infinito, mas justamente por ser um poder divino tão grande, exige respeito. São Paulo já alertava lá em Coríntios sobre o perigo de receber a Eucaristia indignamente, sem discernir o corpo do Senhor. Traz julgamento sobre si mesmo, ele diz. Exato. Porque a missa, como vimos, renova nosso juramento de aliança, nosso sacramentum. Estamos sob juramento quando entramos na igreja, quando dizemos amém, quando ouvimos a palavra, quando rezamos o credo, creio, quando rezamos o Pai Nosso, perdoai, assim como nós perdoamos. Nossa vida lá fora precisa corresponder a esses votos que fazemos na missa. Há consequências sérias na incoerência. E se a gente falha? Se percebe que a vida não está correspondendo? Qual a solução? Desistir? De jeito nenhum. A solução que a própria Igreja nos dá, seguindo São Paulo, é o arrependimento sincero, o exame de consciência, examine-se cada um a si mesmo, e o recurso frequente ao sacramento da reconciliação, a confissão, é reconhecer nossa indignidade. Senhor, eu não sou digno, mas nos aproximarmos com o coração contrito, confiando na misericórdia infinita de Deus, que nos é oferecida justamente na missa e nos sacramentos. E qual é a bênção que a gente recebe quando se aproxima assim? Uma graça infinita. Um poder divino que nos transforma por dentro. A verdadeira liberdade. A Eucaristia nos torna fortes como os mártires. Pense em Pedro antes e depois de Pentecostes. Ela nos capacita a amar de verdade, a nos sacrificar no nosso dia a dia, nas pequenas e grandes coisas. É transformar a vida numa missa continuada. É por aí. O Vaticano II fala em oferecer nossas vidas, nosso trabalho, nosso descanso, nossas alegrias e sofrimentos como hóstias espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A vida inteira se conecta à missa, se torna uma participação nela. A gente eleva a nossa vida terrena ao encontro do céu que desce até nós na liturgia. O mundo comum se torna o palco da nossa missa pessoal. É assim que a gente constrói o reino de Deus, aqui e agora. A gente leva o céu para casa. E nos tornamos testemunhas mártires, no sentido original da palavra da presença, parousia, real de Cristo no mundo.
Resumindo, então, a grande lição, o grande insight de O Banquete do Cordeiro é essa conexão profundíssima. A missa não é só um ritual bonito ou uma lembrança do passado. É o apocalipse vivido, é a liturgia do céu acontecendo aqui e agora, no meio de nós. Entender e viver isso muda tudo. Exato. E não é só, digamos, uma interpretação poética ou uma opinião pessoal do Han. É uma realidade profunda da fé católica, ensinada pela Igreja há séculos, baseada solidamente na Escritura e na tradição. A missa é realmente o palco onde Cristo se faz presente, onde a batalha espiritual é travada e vencida, onde a aliança de amor é renovada, onde entramos na comunhão da família de Deus com todos os anjos e santos. É o céu na terra. Fica então talvez uma provocação final para a nossa reflexão, baseada em tudo isso. Se a missa é mesmo esse banquete nupcial do Cordeiro, e se estamos lá celebrando não sozinhos, mas na presença real de multidões de anjos e santos, como o Apocalipse descreve, como é que a consciência desses convidados celestiais pode transformar o modo como a gente olha e interage com os convidados terrenos que estão ali ao nosso lado, na mesma celebração, nossa família paroquial, aqui e agora?